Tá gravando, né? Tá. Como eu disse para vocês, como eu estava dizendo para vocês, eu vou entrar nessa parte de gêneros e tipos sexuais e eu sempre vou deixar ali sublinhado a aula que a gente está tendo, tá? Antes de começar, tipo, vocês já entraram a fundo sobre essa questão de tipologia e gênero sexual na escola ou em algum momento da vida de vocês? Professora, Oi. pode repetir a pergunta que no meu deu falha aqui. Eu perguntei se alguns de vocês, sei lá, já tiveram contato com a questão de psicologia e gêneros sexuais na escola ou em algum momento da vida, alguma parte do processo educacional de vocês. Que eu me lembre, tipo, crônica é tipo gênero textual, né? Isso, Eu exatamente. lembro de poucos agora. Tá. Então, agora a gente vai começar só para eu sentir mais ou menos assim, como é que está o andamento de vocês. Qualquer coisa vocês me interrompam, falam, ó, oh, não estou escutando nada, professora, pelo amor de Deus, tipo, para, ou não estou entendendo, e é isso, tá? Tá, vamos começar pela questão da tipologia textual. Os tipos, que é o tipo textual, né? Quando a gente pega um texto, a gente tem as características dele, né? Seja sintáticas, lexicais ou estruturais, né? Como que um texto é abordado. Então, a gente tem que pensar inicialmente que na tipologia textual eu vou ter um número reduzido e definido de tipos de texto. Então, quando a gente fala de tipos textuais, a gente está falando ali, esses são os principais, tá? Dissertativos, expositivos, narrativos, descritivos, inventivos. Isso tudo é sobre a estrutura, como eu vou organizar o texto, para poder entrar num gênero que eu vou explicar mais para frente, tá? Então, quando a gente pensa na estrutura de um texto, eu pego um texto e começo a ler, e, e aí me vem, por exemplo, um conto, tá? Um conto, ele é um gênero textual. Ele é diferente da tipologia. Então, tipo, num conto, eu vou ter a maior parte da psicologia textual narrativa. Não quer dizer que eu não tenha outras tipologias. Tipo, num conto eu posso ter uma descrição, entendeu? Mas o que vai predominar nesse texto? Geralmente é isso o que vão perguntar, o que a banca vai perguntar nas provas, entendeu? Tipo, qual é a tipologia predominante desse texto, tá? Porque nunca vai, num gênero a gente pode ter várias tipologias, tá? Então, a gente começa pelos narrativos, né? Se caracteriza pela presença de um enredo em que podem aparecer acontecimentos reais ou ficcionais. Nesses textos, há a presença do narrador, personagem, tempo e espaço. Quando a gente pega o que é um enredo, né? Um enredo é aquilo que vai construir uma história, sabe? Tipo, é o que dá uma como é que é? Uma linearidade do texto, sabe? Eu preciso eu tenho que seguir uma linha lógica daquela história para ter que vai classificar como um enredo bom ou um enredo ruim. Vocês já ouviram falar sobre isso? Às vezes uma série, o crítico lá do Oscar, não sei o quê, o enredo do filme, o enredo da série, o enredo do texto. Fala sobre isso, sobre essa
essa estrutura da história, tá? Que é da narrativa. Então, quando eu peguei um texto, vi ali um narrador, uma pessoa que está contando a história, personagens, tempo e espaço. É um texto predominantemente narrativo, né? Por exemplo, ali na literatura, vocês vão pegar a maior parte desses narrativos, né? Então, os personagens podem ser principais, protagonistas e antagonistas, ou secundários, coadjuvantes. O tempo narrativo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida, podendo ser cronológico ou psicológico, e espaço físico, social ou psicológico. Essa questão do protagonista e antagonista, provavelmente vocês vão olhar mais em literatura, ou já tiveram em literatura, que é essa questão às vezes, o protagonista e o antagonista. Às vezes a gente olha e a gente pensa, o que é o protagonista e o antagonista? O antagonista é o mal e o protagonista é o bom. Mas, tipo, é bom a gente não seguir por essa linha, porque é bom a gente pensar que o antagonista ele vai ser contra o protagonista, tá? Não necessariamente ele vai ser mal, sabe? Porque tem quando você pega uma história, por exemplo, que tem o anti-herói, tipo Pica-Pau, tá? O Pica-Pau, ele é um anti-herói, e ele é o protagonista, e existem os antagonistas que sempre estão ali, tipo, ai meu Deus do céu, vou pegar o Pica-Pau, porque o Pica-Pau ele rouba comida, não sei o quê, então ele não necessariamente seria bem visto como um pássaro, um personagem bom, sabe? Mas mesmo assim ele é o protagonista, tá? E não necessariamente o antagonista é bom também, porque o pica-pau não é tão correto assim, sabe? Então, tipo, é só para ter essa divisão de que o antagonista ele vai contra, ele vai fazer essa troca, esse peso contra o protagonista. Tempo narrativo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida, podendo ser cronológico ou psicológico. Cronológico, ele vai falar mais ou menos ali, certo, e tal data, tal. O psicológico, quando você tem flashes, né? Então, tipo, tem um tempo psicológico que ele não necessariamente está certinho ali na cronologia. E espaço físico, social ou psicológico, né? Essa trama pode ocorrer num lugar X, sei lá, no Rio de Janeiro, ou eu posso estar falando de uma história na questão social. Por exemplo, eu falei sobre a Carolina Maria de Jesus na última aula, que tipo, o espaço social dela era a favela, então esse é o espaço social e psicológico. Depois a gente tem o dissertativo, tá? No texto dissertativo, é o posicionamento do autor em defesa de um tema ou assunto. Por buscar persuadir o leitor, esse tipo textual depende da apresentação de argumentos, justificativas, conceitos, exemplos dados, conceitos filosóficos, operadores argumentativos, etc. Divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o texto do Enem, né? Se eu não me engano, a redação ela é dissertativa, e ela pode ser dissertativa argumentativa, ou ela pode ser expositiva. Então, é aquilo ali que vocês sabem. Eles têm um assunto, né? Tu tem um tema que vai ser definido, e a partir disso eu vou, no caso do argumentativo, por exemplo, eu vou argumentar e provar, sabe, por que aquilo ali é o que eu estou falando, sabe? Então, nisso a gente vai usar dados, a gente vai usar, por exemplo, dissertação que a gente fala de mestrado, ou a própria monografia, quando tu vai entregar, é isso, né? Essa
vai dividindo, né, introdução ali, o assunto que você vai falar, o desenvolvimento, colocando mais ou menos. Quando se fala de redação do Enem, eles pedem para, não sei como é que está agora, se a Andressa falou para vocês, mas na minha época era 2 assuntos, 3 assim, no máximo, estourando pelo número de linhas que vão cair ali, e a conclusão que ela precisa fechar, né? Dar um. Precisa. Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Não vou me lembrar agora, meu Deus. Resolução. Precisa da resolução daqueles problemas que tu apresentou. Mas essa resolução, ela é basicamente do Enem, tá? Tipo, geralmente eles vão cobrar essa resolução no Enem. Eu não vejo isso em outros lugares, por exemplo, TCC mesmo, uma dissertação de mestrado, tu não vai ter tipo, uma resolução, sabe? Tu vai mais falar sobre o assunto. Aí vem o expositivo, que sai dessa dissertativa, né? Busca apresentar, expor, explicar um tema por meio de recursos específicos, como a descrição, a conceituação, a definição, a enumeração e a comparação. O tipo textual expositivo é caracterizado como informativo expositivo, pois busca expor informações a respeito de um tema específico. Aqui, o que eu posso ter? Uma matéria jornalística, por exemplo. Ela vai expor um assunto, um acontecimento, e é um texto, portanto, expositivo. Pode ser que eu tenha narração num texto jornalístico, sim, entendeu? Mas o que predomina é essa questão da exposição, sabe? Está falando sobre aquele tema, qual é o intuito dele, né? É essa questão de expor, tá? É o que predomina mais dentro daquele texto. Os descritivos, né? Como diz a descrição, ele explica as propriedades de seres, locais, paisagens, produtos, sensações e sentimentos, buscando apresentar propriedades ou características de forma detalhada. É comum que se utilize verbos de ligação, adjetivos, advérbios, analogias e metáforas nesse tipo textual. Esses elementos linguísticos podem contribuir, por exemplo, com a descrição pormenorizada de acontecimentos, lugares e sensações. Como eu falei, tipo, na questão ali, por exemplo, quando tem um conto, uma crônica que é gente, não consigo falar a palavra. Chega essa hora da noite e já tô zonza de palavras. O que vai predominar é a questão do. Isso, obrigada, Lucas. Predominante. Essa questão, pode ser que eu tenha descrição, sim, mas o que vai predominar é o narrativo ali. Então, tipo, verdes campos, não sei o quê, da cidadela, quando a gente tem um romance, né? Que o romance ele é maior que o conto e ele precisa de. Geralmente cabe mais descrição do que o conto, né? Então, hoje vai ter bastante. Injuntivo. O injuntivo, eu acho que hoje em dia é o texto que mais impacta a gente, tá? Ele expressa ordens, instruções ou pedidos com o objetivo de que alguma ação ou atitude seja tomada pelo receptor do texto. Estruturalmente, os textos injuntivos apresentam orações com uso de verbos no imperativo para evidenciar a atitude ou ação a ser tomada pelo leitor. Então, o que a gente tem no injuntivo? Dentro da estrutura injuntivo, nós temos gêneros do injuntivo, que depois eu vou voltar certinho, mas o que é o uso de verbos no imperativo? Imperativo é faça, compre,
sei lá, coloque 4 xícaras de arroz. Ele vai dar instruções, ordens ou pedidos, tá? Então, uma receita de bolo, uma receita de qualquer coisa, uma, uma propaganda. Propaganda é incentivo, né? Agora a gente vai para os gêneros sexuais. Quando a gente entra em gêneros sexuais, aí a gente entra nessa questão da classificação dos textos por suas funções sociocomunicativas. Além dessa estrutura linguística, né, os aspectos extralinguísticos que estão fora dos verbos, advérbios ali, função sintática, relacionada a diversas formas de comunicação. O único gênero pode conter diversos tipos textuais, né? Igual eu estou falando. Gente, eu só vou dar uma olhada para ver se entrou mais alguém aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não está travando? Porque aqui aparece para mim que está meio travando. Tá bom, Sora. Ah, beleza, então. Tá. Então, e aí quando a gente vem para essa questão de gênero, isso aqui eu vou arrumar direito, ainda que ficou meio aqui. Quando eu jogar lá vai estar arrumadinho, tá? Eu quis separar mais ou menos essa questão da tipologia com os gêneros textuais, que vocês estão vendo. Tipo, dentro de narração, predominantemente, né? Tipo, dentro, o que vai ser predominante ali em psicologia e os gêneros textuais. Quer dizer que não vai ter alguma coisa, tipo, uma descrição? Não, entendeu? Vou reforçar agora toda hora isso. Pode ter, mas a gente sempre tem que pensar nessa questão de predominância e sobre o que o texto ele quer informar. Lembra que eu falei para vocês na questão de compreensão e interpretação? Isso, sobre qual é o intuito, entendeu? Qual é a proposta? Por exemplo, quando eu leio um texto, o que é aquele texto, qual é a função dele para mim? Entendeu? Para mim ou para as pessoas, né? Qual foi a função que foi dada? Então, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, um relato, ele tem essa questão de contar a história, entre outras coisas, né? Vai ter questões críticas dentro dessa da narração, né? Principalmente está falando sobre textos literários, então nunca vai ser só uma contação de história, nunca é só uma contação de história. A gente sempre tem que, por isso a gente tem que sempre olhar muito para o teor crítico daquele texto. O que o Enem quis me passar aqui nessa questão, sabe? Sempre pensar um texto sobre meio ambiente. No momento que a gente está, o que será que eles querem me passar? A intenção, sabe? A intenção do discurso. Antigamente, a gente se falava muito no jornalismo que um texto jornalístico ele teria que ser neutro, que ele não teria intenção. Mas mesmo essa neutralidade de informar, vocês não concordam comigo que a gente consegue identificar, através das palavras construídas, quem está certo ou errado para quem escreveu o texto, qual a intenção, qual até, como é que se diz, a posição política, até a posição política tu consegue ver da pessoa através das coisas que ela fala. Né? Principalmente de uns tempos para cá, a gente tem isso mais marcado ainda, com a questão da internet, as pessoas têm acesso, né, tem mais acesso a essa questão do pensar do outro, né? Então, quando eu digo, narração, conto, crônica, romance, relato,
descrição, folheto, anúncio, cardápio. Cardápio, ele era muito confundido com injunção, né? Se a gente colocar injunção ali de novo, sempre falta aqui em algum lugar. mas, o, mas o cardápio ele é uma descrição, porque ele está falando é, um, sobre aquele produto específico, né? Tipo, sei lá, um cardápio de restaurante, um cardápio de bebidas, um cardápio de um café, ou até um cardápio, tem até marcas, né? Tipo, marcas que vendem produtos que usam cardápio, essa palavra cardápio, sabe? Tipo, a tela de cores não, mas sei lá, o cardápio de algum produto específico na arquitetura, sabe? Tipo, enfim. Dissertação, essa questão da expositiva, né, resumo de textos acadêmicos, a dissertação expositiva, e a argumentativa, que é um ensaio em junção, manuais, bulas de remédios, receitas, duas tipologias textuais que eu não coloquei ali no início, mas eu acrescentei aqui no final, porque eu vi que caiu é, num, um Enem, acho que 2010, se eu não me engano, e é uma coisa que está em altíssima, que é essa questão das previsões de horóscopo, então a predição, psicologia sexual, predição, e é dialogar o que é uma entrevista, né? Então é um diálogo e já se encontra dentro de uma tipologia sexual. Antes de eu passar para a próxima, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Tá tudo bem, ninguém chora. Vou tirar aqui que eu quero ver você falando que eu entrei aqui não adiantou nada. Tá, isso. Do lado da tipologia tá os gêneros. Tipologia que eu tenho narração, descrição, dissertação, né? Ali em dissertação eu botei expositiva, porque tem dissertação expositiva e argumentativa, eu coloquei em letra, eu não botei em caixa alta para ficar dentro de dissertação. Isso, tá. Estava vendo o que o pessoal tá falando aqui. Dúvidas pessoal. Gente, assim, ó, uma professora aqui, ó, me cantou a pedra e falou que vocês tiveram várias dúvidas nas aulas dela. Vou começar a ficar triste aqui, se ninguém fala comigo. Tô brincando. Tá saindo bem o som. O pessoal disse que tá abafado. Tá. Vou passar então para algumas perguntas. A gente tem duas aulas sobre gêneros e tipologia sexual, tá? A primeira aula é hoje, a próxima vai ser também, e aí a gente vai trabalhar mais focado nessa questão de um texto maior, gêneros, não tão assim, tipo, questões assim mais diretas, tá? Questões, então. Aí está dando uma travada no meu computador.
Gente, está muito engraçado. Peraí que agora vai dar. Gente, tá aqui. Estão vendo minha tela? Sim, Da, sim. daí, para quem não veio, eu sempre coloco essas questões e boto o gabarito lá no final, tá? Um negócio aqui no meu trabalho. Ai, Essas questões estão no Drive? isso, eu sempre coloco no PDF mesmo. Aí tu abre o PDF e lá no final tá. Eu sempre coloco as questões e na penúltima página eu coloco o gabarito. Ok. Aí vocês olhem, façam, vejam, aí se vê alguma coisa, ai, achei esquisito aqui, porque eu coloquei tal coisa, aí vocês podem me perguntar na próxima aula, ou agora também, podem perguntar, mas seja estudando em casa ou aqui, tipo, me mandem, tá? Perguntem, me usem, por favor. Aí, essa questão aqui, eu acho que a gente tinha, eu repesquei ela da última aula que a gente não fez ela. Em um mundo marcado por conflitos, a gente fez ela, acho que não, né, gente? Não, essa É eu sobre não o fez, IT. mas ela tava na última aula. Oi? Essa não respondeu aqui, mas ela Ah, tava tá. lá na última aula. Ah, beleza, então. Então, aí vem aqui. Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e da segurança. Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumentos para assegurar a presença dessa organização em áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas por meio pacífico, razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada. Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. De acordo com o texto, essa missão foi criada para, primeiro que a gente falou na primeira aula, lembra que eu falei sobre dar uma olhadinha na questão antes? Aqui eu não estou olhando, porque eu estou trabalhando na questão textual mais forte, mas dá uma olhadinha ali na questão, viu mais ou menos o que está pedindo, seu cérebro já ficou, opa, tá por aqui, entendeu? Para vocês terem um direcionamento do que esse texto está me pedindo, por que me colocaram essa questão na prova, entendeu? E aí a gente viu também que quando a gente fala de compreensão, a gente está falando mais sobre a questão do texto e estrutura textual. Do tipo, tu vai ler o texto e vai falar, né? Geralmente vai falar, ai, parágrafo tal, entendeu? Já chega e já marca, desenha, faz um coração, sei lá, e marca que está ali naquele parágrafo, e aí já começa a ver algumas palavras-chave. Por exemplo,
embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas funcionam como instrumento para segurar a presença dessa organização em áreas conflagradas de modo A. Esse de modo A, ele já está entregando, porque essa missão foi criada, entendeu? Então, já, opa, peraí, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas disputas por meio pacífico. E aí eles ainda destacam, razão pela qual não devem ser vistas como forma de intervenção armada, tá? O que a gente está falando aqui? Paz, gente. Paz e amor e não tanto amor, mas paz e uma questão de a gente sabe que nem sempre dentro de nem sempre não, nunca dentro de um país a gente está em paz, né? Porque a gente tem vários problemas, mas quando a gente tem a questão da ONU, isso é até uma questão mais de interpretação, né? Que vai além do texto. A gente está falando sobre manter a ordem, tá? Desculpa. Manter a ordem. Então, de acordo com o texto. Só um pouquinho. Não é Covid, tá? Eu acho. De acordo com o texto, essa missão foi criada para a. Restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. B. Atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti que usavam mão de obra infantil das minas onde esse minério é encontrado. C. Combater o narcotráfico comandado pelo cartel de Medellín e a partir do Haiti distribuía drogas para todos os países da América Latina. Acabar com os problemas ambientais crônicos do Haiti, pois esse país era o principal responsável pela poluição ambiental no Caribe. Extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. Vou esperar vocês responderem isso, eu quero ver. Como assim, Lucas? Tipo, algumas falas seria, tipo, rabiscar a prova? No caso, circular algumas coisas importantes no texto, pra não me Sim, perder e tal. Mas, claro. mas depois terei Aí, que apagar ou pode deixar assim? vocês entregam só o gabarito, né? Sim. Então, tipo, desde que vocês não rasurem, pelo amor de Deus, o gabarito, tipo, pega e usa a prova, entendeu? Tipo, Ah, bom. estipula, pega, marca a palavra-chave, vai indo e é isso. A gente não vai, tipo, matar a prova, jogar no lixo e chorar em cima da prova, por favor. Cuidado com as garrafinhas de água, que eu já quase acabei com o gabarito meu, que a garrafinha começou a suar, eu comecei a suar, as minhas lágrimas começaram a cair de desespero e eu quase manchei todo o cartão de resposta. Cuidem disso. Eu tinha uma amiga que suava muito, inclusive, ela tinha que passar um creme, sabe, para inibir assim um pouco, porque a mão dela, ela estava muito nervosa, a mão dela pingava muito. Lembre-se que a prova é física também, né? Agora eu já vi as respostas. Vamos lá para a letra A. Tá, restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram esse país no início do século XXI. Como a gente está falando de acordo com o texto, vamos começar pelo menos. Por que não pode ser B, C, D e E? O que elas têm em comum, essas quatro questões? Elas estão sendo extremamente específicas
E nós estamos falando sobre um texto que está falando de compreensão, né? A gente precisa da compreensão para chegar na interpretação, mas de acordo com o texto. Quer dizer que, assim, ó, tá no texto. Não tá fora, não me interessa se tu sabe, até interessa, mas não nesse caso, tá no texto. Presta atenção ali no texto. E aí a gente vê alguma coisa sobre garimpo ilegal? Não. A gente vê coisa sobre narcotráfico? Não. Tem alguma coisa com problema ambiental? Também não, ali no texto, tá? Não estou falando fora. Texto. Trabalho escravo? Também não. Então, tipo assim, se eu não entendi a questão e eu não sei diretamente eu vou por, cortando as que não é até chegar na que é certa. Então, realmente, estabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após sucessivos episódios de turbulência política e de violência que marcaram os países no século XXI. Agora vamos para a próxima. Leia o trecho de Quintas Borba, de Machado de Assis. Isso aqui, vocês já tiveram Quintas Borba? Já estudaram isso no colégio? Vou dar uma olhada. Tá Sobre aí. isso, não. A gente tem um livro, é um livro literário, em qual gênero vocês acham que está? Gênero, tá? Falando sobre gênero. Melhor, vou perguntar. Ele é um romance, tá? É um gênero textual, um romance. Em que tipologia vocês acham que ele está? Eu estou falando sobre isso, narração. A narração predominante, é predominante narrativa, tem descrição. Agora nós vamos voltar aqui, que eu quero mostrar um negócio. Enquanto uma chora, outro ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e poucas, soluços e sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e faz o equilíbrio da vida. Aí ele deixa ali polca, né? Tipo de dança, e sarabanda, tipo de dança. Peraí, que eu vou tomar uma água, tipo assim. Eu tô quase a tia Regina. Vocês conhecem o nome da tia Regina? Tia Regina Rouca? Então, quando eles colocam, por exemplo, aí ele está falando de acordo com o narrador, né? Então a gente já está pensando, tá no texto, tá uma coisa mais compreensão, vou prestar atenção em quê? Estrutura linguística, prestar atenção na gramática, sobre o que eu estou falando. Então, lágrimas e polca, lágrimas e uma dança, soluços e uma dança. Acaba por trazer a alma do mundo, né? Que é o equilíbrio da vida, é esse contra um do outro. De acordo com o narrador, os erros do passado não afetam o presente, letra A. Letra B, a existência é marcada por antagonismos. C, a sabedoria está em perseguir a felicidade. Letra D, cada instante vivido deve ser festejado. Ou letra E, os momentos felizes são mais raros que os tristes. Aí, o que vocês acham que é? Tempo. A galera aí já está colocando D, já está sabendo. Exatamente. A gente tem a questão ali do antagonismo. Eu já tinha falado sobre antagonismo em outro contexto, né? Mas aí os erros do passado não afetam o presente, não tem nada a ver, existência marcada por antagonismo é essa. A sabedoria está em perseguir a felicidade, não. Cada instante de vida deve ser festejado, não tem nada a ver. Tipo, e os momentos felizes são mais raros que os tristes. Também não. Letra B, tá? Vou deixar lá no final, no gabarito. Pronto.
Enem, 2012. Nossa, esse 2012 foi o Enem que eu. Não, eu não fiz em 2012, fiz em 2011. Fiz em 2011, é. Garanta sua sacola retornar. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Até 11 de 3, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Local, corredor principal. O que é isso, gente? Que gênero é esse? Descritivo, não é? Ele, eu tô falando, a gente está falando sobre. Lembra que eu falei que a tipologia textual está dentro desses descritivos, e ali nos gêneros textuais a gente tem a função dele. O que é isso? Quando tu pega e tu olha, assim, primeiro, o que é? Sem pensar em tipologia textual, sem pensar que é descritivo, o que é para ti isso daqui? Chega lá no mercado, pum, tem isso. A gente tem uma propaganda, tá? É, esse tipo de propaganda, eu vou dar uma coisa mais específica, mas é mais para situar vocês, porque, tipo, lembra que eu falei que o texto inventivo a gente estava sempre, tipo, que a gente estava sendo muito impactado pelo texto inventivo? E o texto inventivo, ele é o que está impactando a gente? A propaganda. Qual é a tipologia textual? Inventivo, dar ordens, imperativo, dar um manual. Isso é a tipologia inventiva. O gênero, a propaganda, isso aqui eu estou falando sobre gênero. O gênero, a gente tem, assim, milhares de gêneros. Milhares, muitos, muitos gêneros. A tipologia, a gente tem aquelas ali, mais ou menos, como é que se fala? Que elas vão. É mais difícil mudar a tipologia textual. Tu estuda a tipologia, é aquilo ali, são aquelas características. O gênero não. O gênero não tem como a gente ter controle, porque ele acontece o tempo inteiro. Por exemplo, eu estou dando aula aqui, uma aula é um gênero, sabe? E eu estou dando aula por EAD, né? Online, que já é outro diferente de uma aula presencial. Uma propaganda num blog é diferente um gênero que já é diferente de uma propaganda de televisão, entendeu? E aí por aí vai, assim, o gênero, sei lá, de receita de bolo é um gênero dentro da tipologia que predomina a tipologia inventiva, tá? Quando eu penso em qual que predomina, eu estou falando sobre a tipologia, e o gênero é assim, ó, tudo. Tudo, tipo, toda forma de comunicação que as pessoas inventem para se comunicar é um gênero. O teatro é uma forma de comunicação, tem um gênero que predomina a tipologia textual de narração, mas o gênero é teatro. Outro gênero que predomina a tipologia de narrativa, o cinema, séries, entendeu? Mas dentro predomina a narrativa, mas dentro deste gênero eu tenho outras tipologias que é a descrição, que é daqui a pouco. Dentro da propaganda a gente tem muito assim hoje em dia. Eu trabalho com publicidade, eu sou redatora, e se fala muito assim, que a gente vai fazer uma propaganda, a gente precisa contar uma história, né? Então, assim, eu tenho uma narração, uma história dentro do gênero propaganda, mas o que predomina é o quê? Incentivo. Eu estou contando essa história porque eu quero vender algo, entendeu? Então, tipo, pensem na gênero como algo muito amplo, romance, crônicas, contos, receita de bolo,
E dentro desses gêneros, você tem tipologias onde uma vai predominar. E isso a gente vai trabalhando um pouquinho, porque eu sei que é muito confuso. Tipo, a gente vai fazer também, vai retornar na próxima aula. E opa, fugiu minha linha de raciocínio. Minha gata miou aqui. A gente tem 4 gatos. E aí, às vezes, eles ficam arranhando a porta para entrar, sabe? Porque eles acham que não tem ninguém em casa. Mas a gente vai vai trabalhar mais a fundo na próxima aula. E se for preciso, a gente trabalha outra aula, sem problema, tá? Porque é importante que fique isso muito explícito para vocês. Então, a gente tem aqui. Garanta sua sacola retornável, sem sua ajuda o mundo é insustentável, tá? A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a... Se eu tivesse... Eu entendo a confusão. Se eu tivesse chegado e lido a questão na hora, eu já saberia que era uma peça publicitária, propaganda, e o gênero para propaganda, tá? Então, isso são tricks que a gente vai pegando para ficar mais dinâmico, sabe? Para vocês não perderem muito tempo numa questão. Isso que eu falo, dá uma olhada ali no que está pedindo a questão. Ah, já me atentei. Opa, tá falando sobre isso. Então, tá, entendeu? Então, o autor procura convencer o leitor. Aí, no convencimento, aí, se ele tivesse puxado uma questão sobre tipologia, eu já poderia, e eu sou craque ali, eu já sei o que é a tipologia, que é o que é. Se for para. Eu prefiro que não decore nada, mas se for para decorar, decora ali as coisas de tipologia, né, as especificações ali. E aí eu já sei mais ou menos, por exemplo, se a tipologia que convence é a injuntiva. Então já está ligando. Peça publicitária, gênero, propaganda, tipologia, injuntiva. A injuntiva ela vai convencer. É o imperativo. Compre, faça. Tá? Aí ele diz que o tema é a sustentabilidade, mas a sustentabilidade pensa que a propaganda ela sempre vai trazer uma desculpa para que tu faça algo. Igual eu falei, nós precisamos, meu chefe fala, precisamos contar histórias, né, para vender. Então a gente lança um tema e aí para convencer o leitor. Por que a propaganda ela é muito atual? Porque ela está sempre atrás das atualidades. Então, tu vai ver uma propaganda no Netflix que vai trazer alguma coisa sobre algum tema atual, algum meme, geralmente. Hoje em dia, os memes estão muito em alta, né? Aquelas páginas que eu adoro, tipo, saquinho de lixo e tal. Então, sempre vai trazer, se aproveitar de temas da atualidade para fazer com que se faça alguma coisa. Seja comprar algo, seja outros tipos de convencimento que não comprar, porque não necessariamente é só comprar, né? Numa propaganda, por exemplo, propaganda política, tu está falando sobre votar, né? Não é comprar, né? Um produto, é sobre convencer o eleitor a votar em tal pessoa. Então, vamos lá, para ver qual que é. Convencer o eleitor a. Letra A, assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Letra B, evitar um consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Letra C, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Letra D, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Então, vamos lá. A gente está falando sobre convencer o leitor sobre convencer o leitor ali
Então a gente está falando até uns do 3. Eu lembro aqui. Tá. Eu sei que vocês ficaram entre C, D e E, porque elas têm mais ou menos o mesmo viés. Mas vamos pensar assim. Eu tenho essa propaganda dentro de um supermercado, tá? Uh, o que aconteceu durante esses tempos? As pessoas começaram a aderir muito à questão da sacola retornável. Quando, partindo do consumidor, isso é super interessante, porque realmente mostra esse lado consciente do consumidor, mas a gente precisa pensar nos benefícios que esse mercado ele está tendo com essa questão da sacola retornável, que é o que, né, eles utilizaram do tema sustentabilidade, mas eles não querem que a pessoa pare de comprar produtos, entendeu? Elas querem que a pessoa pare de pegar sacolinhas descartáveis, entenderam? Então, se a gente está falando sobre sacola retornável, o objeto, o produto, está falando sobre a sacola. Então, a gente. Por que não pode ser a C? Porque, tipo, ele não está falando sobre o consumo dos produtos em geral, entendeu? Eles não estão falando, tipo, ai, vamos consumir menos, galera, e tal. Ele está falando sobre a sacola. Percebe a sagacidade do rapaz, dono do supermercado? Percebe a sagacidade da propaganda? Tipo, eles não podem colocar contra o consumo excessivo porque eles vivem desse consumo, né? Nós vivemos sob esse olhar de consumo excessivo. Compre, 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 compre toda hora. Então, por isso não pode ser a C. A D poderia ser até abraçar a campanha, mas quando tu diz desenvolvendo projetos sustentáveis, tu está colocando a questão de desenvolver projetos sustentáveis no consumidor, e não é isso. O consumidor ele não está desenvolvendo nenhum projeto, né? Então, por que há essa questão? Consumir produtos de modo responsável e ecológico. Eu continuo consumindo os produtos, mas vai ser sustentável e ecológico por causa da sacola que mudou, entenderam? Então, isso eu falo, presta atenção na perspicácia, no quezinho ali. O que o cara quer? Tu acha que o dono lá do supermercado vai falar, não, gente, não, por favor. Não vamos consumir de modo sustentável e tal. Ele pode até. Exatamente. Eles querem que a gente compre uma sacola retornável, mas porque é um benefício para eles. Então, assim, vamos ficar ligado com supermercados, com as propagandas publicitárias. A gente sempre pensar assim, qual é o benefício, entendeu? O benefício maior sempre vai ser para a empresa, porque ela precisa vender um produto ainda, entendeu? Isso, C e D não são. A letra C, a correta é a letra E, tá? Ficou claro, não sei se ficou confuso agora. Quando ele diz consumir produtos de modo responsável e ecológico, esse consumir produtos, ele está pedindo para consumir, tá? Pode ter causado um outro sentido. Parece que é tipo para tu não consumir responsável, tipo a questão
Pra tu parar de consumir muito, tá? Mas ele tá falando que tu consome, é consumir produto, tu vai continuar consumindo, só que de modo responsável e ecológico, que é com a sacola. Tu vai ser ecológico porque tu tá com a sacola. Gente, eu vou ter que ligar aqui rapidinho o computador, porque tá acabando a bateria. Só um instante. Vou levantar aqui rapidinho. Até agora, daqui a pouco. Peraí que meu computador desligou. Ah, socorro, gente! Peraí que eu tô ligando aqui. Tá, eu vou deixar só até essa questão, tá? Porque, porque senão a gente vai se estender demais. Eu me estendo muito nas questões. E daí eu só vou fazer a chamada aqui rapidinho, só para confirmar. E nós encerramos. Eu não sei se ele parou a gravação. Tá. Mas que audácia, você poderá participar em breve. Que isso, que eu criei essa sala. Eu brigando com o Google. Agora, estão me vendo? Tá, eu vou parar a gravação aqui agora. Deixa eu ver quantas questões faltaram. Tá, ficaram 3 questões, tá? Duas questões, na verdade. Eu vou soltar o PDF ali. E, e aí vocês, se quiserem fazer, e a gente retorna na próxima aula, se vocês tiverem alguma dúvida. Aí eu vou parar a gravação agora para fazer a chamada. Deixa eu